o Lucas, né, falou para a gente convidar uma pessoa. Eu convidei a minha mãe, que ela não ia recusar. Então, a minha mãe está aí. Demorou um pouquinho para a gente conseguir organizar, porque ela está num lugar, eu estou em outro, para ela conseguir acessar, né? Muita tecnologia. Ela não queria mostrar o rosto, aí apareceu o rosto, aí depois não aparece áudio. E eu acho que esse é um desafio para muita gente, mas eu estou muito feliz porque minha mãe está presente. E que todos vocês estão presentes, né? Eu já estou memorizando o rosto e o nome de contato no Zoom de cada um de vocês. E eu espero que essa semana esteja sendo abençoada. E eu gostaria de dizer que, para mim, de forma particular, tem sido muito abençoada. Como eu mencionei, a maioria dos sermões são histórias que eu, como adventista de berço, já escutei diversas vezes, mas as aplicações bíblicas que, através das mensagens, eu tenho estudado e compartilhado com vocês, têm afetado minha vida de forma muito pessoal e de uma forma muito direta. E eu estou muito feliz com a conexão que eu tenho tido com Deus essa semana, então eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. E o tema dessa noite é os sinais da sua vinda. Será que Jesus vai voltar? Você já se perguntou, já fez essa pergunta para você? Será que Jesus vai voltar realmente? Os sinais, eles se repetem, tudo que está escrito na Bíblia guerras, rumores de guerras, a pandemia, alguns dizem que a pandemia é o fim do mundo. São diversas teorias e são diversas profecias que têm se cumprido ano após ano. E essas teorias, essas profecias, elas se cumprem e elas se repetem, desde muitos anos atrás até os nossos dias atuais. E aí, às vezes, a gente tende a pensar o seguinte, tanta coisa tem acontecido, tantas profecias têm se repetido, será que Jesus realmente vai voltar? Ou será que ele vai demorar muito ainda para voltar? Vai demorar muito, porque as coisas estão se repetindo, está acontecendo tudo igual, é pandemia, é guerra, é um matando o outro, as pessoas se dando em casamento, é bebedeira, é tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo, tudo que aconteceu no passado está se repetindo. E aí a gente se questiona como cristãos, será que Jesus realmente vai voltar? E aí quando eu falo que eu me impressiono com as mensagens dessa noite, é uma resposta que o sábio Salomão deixou para a gente em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9. E eu costumo dizer que é um tapa na cara, e eu vou ler com vocês aqui. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, Salomão diz o seguinte: o que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Ou seja, o que foi é o que há de ser, e o que se fez vai se repetir, vai acontecer, mas não há nada novo debaixo do sol. E Salomão, durante o livro de Eclesiastes todo, ele usa essa teoria, né, de que nada faz sentido debaixo do sol. E Salomão, há muitos anos antes de nós, ele já tinha essa certeza. E ele confirma isso para nós hoje. Olha, as coisas estão se repetindo, mas é para se repetir mesmo. E não tem nada de novo debaixo do sol. E essas repetições, elas só comprovam cada vez mais que o retorno de Jesus está cada vez mais breve. E a gente fica tendencioso, né? Tipo assim, o que está acontecendo ao redor do mundo são muitas coisas. Eu acho que todos que estão aqui se surpreenderam com a pandemia. Que nem eu falei em outro momento, em São Paulo eu já vivi a gripe aviária, mas nem se compara com o impacto que a pandemia do coronavírus tem hoje na nossa vida, na minha vida de forma particular. E aí já faz tempo que a gente percebe que o mundo não está normal. É muita coisa estranha. E quando eu falo estranha, é o bem se associando com o mal, é as coisas boas seguidas por más, é gente ruim, a gente percebe tanta coisa ruim. Se a gente parar para refletir no que aconteceu nos últimos meses, tivemos ali aquele jovem que entrou numa escola, gente, uma escola de crianças, e ele simplesmente assassinou crianças de menos de 2 anos. Isso não faz sentido na nossa cabeça. Isso são sinais de que Jesus ele vai voltar. É apenas mais uma prova e a gente não devia se surpreender com essas coisas. Por mais que elas se repetem, por mais que a gente esteja acostumado com tantas coisas ruins. Se a gente ligar ali no Datena, eu não sei se ainda existe esse jornal em São Paulo, mas qualquer jornal você vai ver um monte de coisa ruim. Pauta de coisa ruim não vai faltar. E isso são sinais, são mais comprovações que nos relembram de que Jesus breve vai voltar.
E a gente percebe que nós não podemos controlar o que acontece conosco. E é o que a gente já repetiu, não tem nada que a gente possa fazer, nada está sobre o nosso controle. A gente não tem controle sobre as coisas. A pandemia é a prova mais real disso. Nem rico nem pobre tem controle sobre o coronavírus. Isso tudo é pessimismo. Mas, na verdade, é um realismo de que, tipo assim, pode parecer pessimismo, nossa, o mundo só tem coisa ruim. Mas, na verdade, é o realismo de que a gente tem a certeza de que a gente vai para um lugar melhor, que Deus tem uma promessa para nós, de que nós temos a expectativa de ir para um lugar muito mais maravilhoso, muito melhor, totalmente diferente do que a gente está habituado aqui nessa terra. E Deus, ele ensina para a gente que em breve este mundo será um lugar melhor, porque ele vai fazer um novo mundo aqui na nossa terra quando ele regressar. Mas aí a pergunta é, nossa, Ellen, a gente falou sobre a volta de Jesus, a gente falou sobre a esperança que nós temos após a morte, em ressuscitar na segunda vinda de Jesus, a esperança que nós temos de aceitar a salvação e irmos para o céu, mas quando tudo isso vai acontecer? Tem aquela música que não tem como não falar, que é um clichê adventista, é só um pouco mais. Quanto um pouco mais? Jesus, a gente está cansado, a gente não aguenta mais o mundo do jeito que está. As abominações, a imoralidade que acontece no nosso mundo, a gente não aguenta mais. E a gente se tende a perguntar: até quando, Senhor? Até quando nós temos que permanecer nesse mundo tão cruel? E aí que eu me surpreendi mais uma vez com a mensagem, que o nosso Jesus, ele é um Deus atemporal, que há muitos anos atrás ele já sabia que os próprios discípulos teriam essa mesma inquietude que nós temos hoje, eles teriam no coração. E que ele sabia, né, que a gente teria essa ansiedade, ele sabia que a gente ia sentir esse desejo de saber até quando, por quê, o que está acontecendo. E a resposta mais clara e a mais incrível que nós temos na Bíblia para aquietar no nosso coração, Jesus deixou em Mateus 24. E eu tenho certeza que você talvez já tenha lido Mateus 24. Mas o que é mais interessante é que Jesus, ele sabia que nós andaríamos ansiosos aqui nessa terra, que nós nos questionaríamos até quando, que nós perguntaríamos para ele e a gente talvez vacilaria na fé. Deus sabia disso. E os discípulos, eles já sentiam essa inquietude mesmo vendo o próprio Jesus ressuscitado. E ele se fez vivo e comeu entre os discípulos após a sua ressurreição. Mesmo assim, os discípulos ainda tinham essa ansiedade no coração. E Deus, com todo o seu carinho, com toda a sua bondade, ele deixou para nós Mateus capítulo 24. E se a gente for analisar Mateus capítulo 24, onde conta ali todos os relatos de como vai ser a volta de Jesus, como que vai ser o tempo da tribulação, que vão aparecer falsos profetas, e são algumas informações. E se a gente pudesse dividir o capítulo 24 de Mateus, a gente poderia dividir entre passado e futuro, os sinais dos tempos e as atitudes das pessoas. E quando a gente fala sobre o passado, a gente percebe que Jerusalém, ela estava vendo uma eventual destruição nas mãos dos romanos no ano 70 depois de Cristo. Eles estavam vivendo um tempo de tribulação, onde nação estava guerreando contra nação, e era uma guerra toda naquela época. E no futuro, que a gente vê em Mateus 24, a gente percebe o retorno de Jesus, que é a promessa que ele nos deixou. Mas o que é mais interessante que ali nos versículos 6 a 8 do capítulo 24, se vocês puderem abrir Mateus, no capítulo 24, no versículo 6, diz algo que a gente já está acostumado a ouvir. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, a gente percebe aqui que Jesus, ele falou de coisas que já aconteciam na época e de coisas que iriam acontecer no nosso tempo hoje, que são guerras, fomes, peste, terremotos, princípio das dores. Será que a pandemia é o princípio das dores? Eu não poderia afirmar, mas eu espero que sim, porque imagina que momento complicado que a gente está vivendo, estamos perdendo tantos entes queridos, a gente não tem esperança, a nossa esperança está em Jesus. E isso tudo aconteceu, muitas dessas coisas, antes da destruição de Jerusalém. E aí no versículo 12, a gente
vê algumas atitudes. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí o que mais? No versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. No versículo 38 diz o seguinte, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí a gente percebe características que a gente vê hoje e provavelmente no passado era igual ou pior. Pessoas se dando em casamento, é um que trai outro, um que não trai não sei mais quem, divórcio por diversos motivos, a gente percebe famílias sendo atacadas. É muito difícil você encontrar uma família normal, uma família que tem pai e mãe, que não são separados, isso já não é mais comum nos nossos dias. Abominações que a gente nunca pensou que se tornariam comuns hoje. A imoralidade faz parte da vida de crianças desde que elas são pequenas. Eu falo isso porque eu trabalho com adolescentes aqui no colégio. E eu tenho crianças que eu trabalho que com 11 anos e o assunto que eles sabem falar e o assunto que eles gostam de questionar é sobre sexo, com 11 anos de idade. Então a gente percebe uma geração, uma sociedade de pessoas que a gente não faz ideia do que vai se tornar. E a gente percebe um mundo cada vez mais decaído, um mundo cada vez mais difícil de se viver. Eu tenho certeza que você pode contar nos dedos as pessoas que você pode confiar. O mundo tem se tornado um lugar inabitável. E era assim que estava a Terra também há muitos anos atrás. E aí a gente entra numa parte da história que para mim é muito especial, que foi um detalhe que Jesus colocou nesse capítulo, que ele deixou essa mensagem maravilhosa de esperança e com detalhes daquilo que a gente precisa saber para os sinais da sua vida, que está no versículo 38 que a gente acabou de ler. Tudo isso acontecia, tudo isso estava acontecendo até o dia de Noé. No versículo 37 diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu já li diversas vezes esse capítulo e eu já falei para vocês que eu já li diversas vezes os evangelhos, mas a reflexão que eu tive essa semana foi extraordinária. E um dos pontos é esse sobre Noé. A gente percebe que Deus, ele poderia ter utilizado qualquer outro profeta ou qualquer outra pessoa na história bíblica para exemplificar um momento tão importante. E ele escolheu justamente o período de Noé. E aí eu pergunto para vocês, Noé, ele entrou na arca e as pessoas não perceberam até que o dilúvio veio. E aí eu me pergunto, por que o patriarca Noé? Por que Jesus não usou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro discípulo, ou qualquer outro momento da história? Porque se a gente for pensar no Velho Testamento, a gente tem histórias incríveis, por exemplo, do trabalho que Moisés fez. Ou de outras pessoas, Esther, não sei, Jesus ele poderia ter utilizado qualquer outra pessoa, porque o povo de Israel, o povo de Deus, passou por momentos de iniquidade por todo o Velho Testamento quase. Era rei e juiz após juiz. Mas Jesus escolheu Noé. E aí, muitas vezes a gente lê esse capítulo e a gente não se pergunta por que Noé? Quem era Noé? Ah, Noé foi o cara que construiu a arca e entrou os animaizinhos e Jesus acabou com a terra. Essa é a história que eu tenho no meu coração e que eu aprendi desde pequena. Mas a Bíblia é muito específica sobre quem era Noé. E tá lá em Gênesis 6, no versículo 9. E eu, se eu fosse Noé, eu ia me sentir muito orgulhosa em ser detalhada, em ser descrevida dessa forma. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, eu vou abrir aqui, porque esse versículo entrou no meu hall de favoritos, que diz o seguinte, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Imagina só você ter uma descrição no livro dos céus. Nilza era uma mulher justa e íntegra entre os seus contemporâneos. E ela andava com Deus. Tem descrição mais bonita do que essa? Noé, ele era íntegro. Ele era justo. E o que eu acho mais incrível e que eu fico, tipo, apaixonada pela Bíblia e a forma que ela foi escrita é porque o português que tá aqui, tipo assim, Jesus ele poderia ter falado assim, Noé era homem justo e íntegro, ponto. E andava com Deus. Só que
Jesus, ele teve o carinho de, tipo, permitir que fosse escrito assim, ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aqui ele demonstra que tinham muitas outras pessoas que não eram íntegras e não eram justas, mas Noé era. E ele andava com Deus, então ele era especial no meio de tantas pessoas que ele estava. Ele era justo e perfeito. Eu não consigo imaginar como que Noé era. Ele devia ser aquele, sabe aquele irmão da igreja, não sei, um pastor que você admira, uma pessoa, um irmãozinho da igreja, que pensa numa pessoa boa. Não sei se você tem alguma pessoa que você admira. Eu aqui no IABC tenho algumas pessoas que eu admiro que você olha assim, nossa, esse homem é bom. Ele se chama Pastor Arturo. Minha mãe conhece. Pensa num pastor, gente. Olha, eu vou ser muito sincera. É um pastor que você vê, assim, bondade. O pastor Arturo, ele é um cara, assim, tipo, não tem como você ver uma coisa ruim nele, de tão bom que ele é. Pensa, sabe aquelas pessoas fofas, carinhosas, queridas? Esse é um exemplo que eu lembrei aqui agora. Nem estava escrito aqui. Mas eu imagino que não era aquele cara que a gente admirava, que a gente admira, que a gente olha, nossa, eu quero ter a vida espiritual igual essa pessoa. E em meio a uma sociedade dominada pelo mal, está escrito ali em Patriarcas e Profetas, na página 56, essa seguinte característica: Matusalém e Noé e muitos outros trabalhavam para conservar o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Ou seja, era Noé e alguns amigos que faziam o quê? Eles trabalhavam para conservar o conhecimento do verdadeiro Deus. E é justamente o que está acontecendo nos nossos dias. A verdade sobre o verdadeiro Deus, as coisas boas, aquilo que é certo, tem sido esquecido. As pessoas já não sabem discernir o que é certo e errado, porque as verdades que estão na Bíblia têm sido esquecidas por até mesmo nós cristãos, porque a gente não tem andado com Deus. E Noé, ele era um homem que andava com Deus. E ele agia com base naquilo que ele tinha de comunhão e relacionamento com Deus. Ele tinha perseverança em conhecer o melhor de Deus. E ele tinha perseverança em agir através de Deus. Porque eu imagino que naquela época ele ficou tipo assim, nossa, eu vou construir uma arca, beleza. Eu acho que foi um ato de muita fé. Ele foi contra o ciclo do mundo. Ele foi uma pessoa diferenciada. E ele não se conformou, e é aqui que eu acho que é a parte mais incrível. Noé, ele não se conformou em ter uma fé passiva. E a gente tem a comprovação disso em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7. Abra sua Bíblia aí. Hebreus. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Hebreus, no capítulo 11. Achei. No versículo 7. Isso mesmo, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo que temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé. Pela fé, Noé fez o que ele fez. E ele teve essa coragem porque ele andava com Deus. E aí entra um ponto da história de Noé que é muito interessante. Como que nós podemos fazer para reconhecer as evidências de Deus? E eu nunca havia parado para refletir nesse lado da história da Arca de Noé. A arca estava pronta, e aí a gente já viu uma coisa diferente. Imagina uma arca no meio da Radial Leste, sei lá, da Marginal Tietê. Imagina uma arca, mas o mais interessante é que do nada pares de animais foram entrando um por um na arca. Imagina só uma revolução animal no reino animal entrando nessa arca. É uma evidência muito clara, gente. Para mim se parece muito clara. Tipo assim, tá, uma arca, o cara é louco. Mas espera, por que os animais que são comandados por Deus estão entrando nessa arca? Então era claro que Deus queria preservar qualquer espírito de vida, inclusive dos animais. Eu imagino que Jesus, ele poderia criar novos animais. Ele teria esse poder de tipo assim, o mundo ia acabar, mas ele poderia trazer outros animais de alguma forma, porque Deus, ele é um Deus sobrenatural. Mas ele fez questão de que os animais se salvassem. E isso era uma evidência para o povo daquela época entender de que aquilo não era bobagem, não era babaquice, era algo inspirado por Deus. E muitas vezes a gente não percebe as evidências claras que Deus deixa para nós nos dias atuais
acontecimentos que mostram sinais da vinda de Cristo. E eu falo isso por mim. Muitas vezes eu esqueço que Jesus vai voltar. Parece tão distante, parece tão comum, parece que tudo está acontecendo igual, que o mundo não muda, só se torna cada vez mais pior e que Jesus nunca vai voltar. Mas será que eu e você estamos ignorando as evidências que Deus tem dado para nós de forma particular de que Ele está voltando? Então, por que ninguém entrou na arca, gente? Não faz sentido. E aí a gente percebe uma coisa que se aplica aos nossos... Até os animais, que são os animais irracionais, eles obedeceram o comando de Deus, e nós humanos, que somos racionais, muitas vezes nós não obedecemos o comando de Deus. A gente ignora isso. E aí a gente percebe, mas então, Ellen, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para eu enxergar as evidências que Deus tem para mim? Como que eu vou fazer para eu não ser bobo, para eu não perder essa oportunidade, para eu não perder a chance da salvação? O que eu posso fazer? E às vezes parece que é muito óbvio, você tem que orar, você tem que fazer sua meditação, você tem que buscar a Deus. Isso a gente escuta todos os dias na igreja. Só que isso é um fato. Quando a gente percebe a urgência que a gente tem de observar as evidências de Deus e saber que Ele vai voltar e entender que Ele pode voltar para a gente a qualquer momento, a gente não hesita em caminhar com Deus, como Noé fazia. E Noé, ele andava com Deus, como a gente leu no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 9 de Gênesis. Noé, ele foi conhecido por Deus e ele foi alcançado pela graça de Deus. Noé, ele era um cara diferenciado. E ele entendeu o chamado que ele tinha para a vida dele na terra. Ele sabia que quando Jesus escreveu de que estaria se aproximando o fim, de que logo ele estaria voltando e que o evangelho seria pregado de geração em geração, de que o mundo ficaria ruim, de que o amor das pessoas se esfriariam, ele sabia que era um sinal de que Jesus está voltando. Ele tinha noção de que Deus queria usá-lo para fazer a obra dele. E aí a gente percebe que Noé, ele agiu pela fé. E assim como a terra estava cheia de maldade, a nossa terra está do mesmo jeito. E a expectativa que Deus tem para nós é que nós andemos com Ele. E que realmente a gente tenha essa sensação de urgência e perceba, opa, eu tenho que fazer algo na minha vida. Eu preciso caminhar com Deus, eu preciso ter uma comunhão com Deus, eu preciso estar com Ele para eu poder enxergar os sinais que Deus está mostrando de que breve Ele vai voltar. E a esperança que Ele tem para nós, a certeza que ele nos dá, é uma certeza de salvação. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aguenta mais viver nessa terra. É muita coisa ruim. Se você refletir na sua própria família, você vai pensar, você vai lembrar de coisas ruins que você tem vivido na sua vida. A gente não pode se acomodar com essa terra. A gente não pode se acomodar com a mediocridade, porque Jesus, ele prometeu um lar, um lugar onde a gente vai ter uma vida perfeita. Ele nos prometeu que ele vai voltar, que ele vai ressuscitar aqueles que dormirem nele, que um dia a gente vai para um lugar que não vai ter dor, não vai ter tristeza, só vai ter alegria ao lado de Cristo. A vontade de Deus para a nossa vida hoje é que a gente caminhe ao lado dele e que a gente tenha uma fé ativa, que a gente tenha uma fé ativa no sentido da gente proclamar esse evangelho e ativa no nível da gente ter uma comunhão com Deus tão forte, não apenas assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou participar do culto porque o pastor pregou e falou, porque a Ellen falou na pregação. Não, é porque você sente a necessidade disso. É porque você sabe que sem isso você vai se esquecer. E eu falo isso porque eu me esqueço. A gente vive uma rotina de trabalho o tempo todo. A gente está sempre ocupado, a gente está sempre em busca do dinheiro, sempre em busca do sucesso. E a gente esquece daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente importa. Tem uma história que é muito conhecida na Bíblia, que é uma das que eu mais gosto também, que é de Maria Madalena. A história conta que Maria, ela comprou um perfume de mais ou menos 300 denários. Ontem a gente estudou que um denário é equivalente a um dia de trabalho, ou seja, ela comprou um perfume que valia um ano de trabalho inteiro, e ela foi lá e ela derramou aos pés de Jesus e secou com seu cabelo. E a história conta que Marta estava na cozinha ali atarefada, ansiosa, e ficou provavelmente praguejando e falando assim, nossa, essa Maria, ela é muito preguiçosa, ela é muito aparecida, por que ela não está aqui me ajudando com as coisas e está ali conversando com Jesus? E aí Jesus fala para ela e para Marta e para os discípulos, por que você está ansiosa, Marta? Ele disse mais ou menos que Maria estava certa, porque ela sabia aquilo que realmente era importante. E aí, se a gente aplicar os nossos dias de hoje, às vezes a gente não consegue mensurar e defender, saber na nossa cabeça aquilo
que realmente importa, é estar ao lado de Jesus ou andar ociosos com as nossas preocupações. Eu tenho certeza que a grande maioria de nós, a grande maioria de todos nós tem dificuldades de manter uma comunhão com Jesus, de andar com Jesus. Mas o desafio que eu tenho para cada um de nós nessa noite é que a gente realmente leve isso a sério, que a gente peça a Deus misericórdia, porque se a gente estiver cego como o povo diluviano, a gente vai perder a salvação. E a salvação é a única esperança que nós temos de uma vida melhor. Não tem nada mais do que isso, não tem dinheiro que compre a vida eterna. Essa é uma decisão e é um presente que você tem à sua disposição. E é totalmente gratuito. Só basta uma resposta humana. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que a gente possa ter a certeza e a convicção de que Jesus ele está voltando. Ele vai voltar, como está escrito ali, e a gente precisa crer. E mais do que crer, a gente precisa agir. E a gente precisa pedir misericórdia a Deus para que a gente seja como Noé, íntegro, perfeito e que andava com Deus. Amém? Amém. Acho que vai ter uma música, né? Os sinais já se podem ver, ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, ele voltará. Quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida, que você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estará quando enfim vier o fim? Ele irá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, ele voltará.
orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, porque nesses dias o Senhor tem mostrado sinais e evidências de que o Senhor breve vai voltar. E que o Senhor tem deixado para nós a esperança de que nós podemos obter a salvação. Senhor, a nossa oração hoje é que a gente possa ser íntegro e perfeito, assim como Noé foi. E a gente quer te pedir, Senhor, que a gente possa aprender a andar contigo assim como Noé andava. A gente quer ter o nosso caráter semelhante ao Senhor, Deus. E a gente quer usar o exemplo de Noé hoje na nossa vida. Não deixa a gente ser como o povo antediluviano. Não deixa a gente ser como aquelas pessoas que não perceberam que o Senhor estava voltando, que o Senhor precisava salvá-las. Por favor, Senhor, não nos deixe aqui nessa terra, não permita que a gente perca a nossa salvação. A gente te implora isso, Deus. Não permita que a gente perca o céu. E nem que as pessoas que a gente ama percam esse presente tão grandioso. Nos leva para o céu, Senhor. A gente quer estar num lugar que não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter percas. Um lugar onde a gente vai ter paz, alegria e coisas boas. Essa é a nossa esperança. E a gente clama a Ti misericórdia para que a gente possa receber a salvação hoje em nosso coração. É o que a gente pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Obrigada mais Boa uma vez. noite. Deus Boa continue noite, te gente. usando. Deus abençoe a todos e até amanhã. Até amanhã, hein? Até amanhã. Deus abençoe. Amanhã, boa noite. Beijo, Gisele linda. Beijo, pessoal. Saudade de vocês. Ellen, boa noite. Cadê você? Boa noite, mãe. Oi. Tô bem. E aí, bem? Beleza? Tudo bem. Tá desenhado? Ah, querido. Tchau, Mias. Dá tchau, Dani. Benjamin, Esther. Ai, que legal. Deixa eu ver. Esther, Silete, que é minha. Que lindo. Olha, que legal. Tchau, gente. Boa noite. Até Boa amanhã. noite. noite, Deus irmã. abençoe você. Até amanhã. Obrigada a todos que nos visitaram hoje, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Amém.